vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus possa nos ajudar nessa noite, nos abençoar. E abençoar todos quantos estiver conectado e aqueles que irão ouvir essa mensagem possa ser ricamente abençoado. Que Deus possa nos ajudar nessa noite, para que possamos trazer essa porção das Escrituras, né, da mensagem. Que Deus possa nos abençoar, amém? A Escritura que vamos ler está no livro de Zacarias 14, versículo 6, Zacarias 14, 6, 7. De Zacarias 14, 6, 7. Graças a Deus podemos caminhar mais um dia com a palavra de Deus, né? Escritura, Zacarias 14, versículos 6 e 7. Deus abençoe o irmão Daniel Lourenço, está nos assistindo. Também a irmã Filomena. Irmã Filomena, Deus te abençoe a sua vida, te esforce, te dê graça nessa noite. Amém? Deus te abençoe. E vamos ler Zacarias 14, 6, 7. Diz assim a palavra: e acontecerá que naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Pai celestial, Deus de todo poder, de toda bondade, misericórdia, que o Senhor possa abençoar a Tua palavra nos nossos corações, o Senhor possa nos ajudar nessa noite, ó Deus. Circuncida os lábios de quem fala, unge os lábios de quem fala, circuncida os ouvidos de quem ouve. Meu Deus, que a minha mente possa ser a Tua mente, e a Tua boca, ó Deus, possa ser a minha boca. Possamos ser abençoados, ó Deus, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assentai. Graças a Deus, estamos aqui
para trazer essa mensagem pela misericórdia e graça de Deus. Porque Deus, se Deus não agir, não posso fazer nada. Porque Jesus falou assim: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Então, nós precisamos de Deus. Paulo chegou a dizer assim que aquilo que eu aprendi do Senhor, que recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Então, o que nós vamos ensinar, que nós vamos falar, tem que ser aquilo que nós recebemos de Deus. Porque nesse 8º dia, um dia após a vera, nesse 8º dia, em Levítico 23, Deus disse que, acho que é versículo 29, ele disse que nesse 8º dia, nenhuma obra serviço fareis. Então, é quando nós paramos e Deus continua. Então Deus tem que tomar a direção. Nós vemos também que depois da abertura dos selos, é Deus tratando agora com a sua noiva. Deus já não trata mais com a igreja depois das eras. Quando o cordeiro sai do trono, desce como leão, o anjo forte desce, Deus não trata mais com a igreja das nações, mas ele trata com sua noiva. E nós percebemos então que desde a primeira era até nos dias do irmão Brana, sempre houve as 10 virgens, As 10 virgens, sempre houve as 10 virgens, desde a primeira era, Então, e todas as virgens se adormeceram dentro de cada era. Veja aqui, a mensagem é São Mateus 25, 6, versículo 25, capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, toquenejaram todas e adormeceram. Essa palavra adormeceram quer dizer morreram. Todas elas adormeceram e morreram nas eras. Então estão todas mortas, Morreram todas. Mas, nota bem, então, à meia-noite, houve-se um clamor, mas à meia-noite houve um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Veja, o esposo não viria na primeira vigília. O esposo não veio na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Ele não veio na sexta vigília. Ele veio na 7ª vigília. A 7ª vigília é meia-noite. É no tempo da abertura do selo. Quando os selos foram abertos, era meia-noite. Foi quando o mesmo Senhor desceu do céu, conforme aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse Senhor é o esposo, é a palavra, quando ele desce do céu. Então, quando isso acontece, um dia após as eras, na abertura do selo, ali é meia-noite, diz o profeta. Ali é meia-noite. Então, a meia-noite aconteceu nos dias do profeta, bem na abertura do selo. Foi quando o mesmo Senhor desceu do céu, o anjo forte, ele descendo como leão. Para quê? Para trazer os selos, revelar. E isso é algo muito importante para nós ver essas coisas. Apesar que existem alguns
profetas chamados profeta, não são profeta. Não é profeta, são chamados profeta. Ser um profeta vindicado é uma coisa. Os chamados profeta é outra coisa. O chamado profeta diz que ele é o clamor da meia-noite. Como se hoje foi meia-noite. Nós já estamos no amanhecer novamente do Evangelho. Veja, nós estamos na hora mais escura, de volta ali de 4 horas da manhã, por ali, é a hora que nós estamos. Estamos próximo ao amanhecer. O irmão Brano diz que qualquer dia dessas manhãs, nós seremos levados, né? Então, o clamor da meia-noite não é hoje. É clamor da meia-noite, diz o profeta, que foi no tempo da abertura dos selos, né? Eu quero continuar aqui, trazendo essas coisas. Agora eu creio o seguinte, o eleito, aquele cristão revelado, que ama a Deus, ele gosta dessas coisas, ele ama essas coisas, ele ama a palavra, ele gosta da mensagem. E eu não tenho outra coisa para pregar, senão reprofetizar a mensagem do 7º anjo. Eu tenho que reprofetizar o que o irmão Brana profetizou, trazer da mensagem. Não tem outra maneira de eu pregar, né? Por isso que o meu ministério está escrito, porque eu quero tomar o que o profeta deixou, o que o profeta deixou escrito, o que o profeta falou. E o profeta diz assim: vocês ficam com o que eu falei, né? E a Bíblia fala que nós temos que tomar o que está escrito na palavra. Ninguém pode acrescentar nem tirar, falar o que está escrito, né? Então o eleito, o filho, aquele que está predestinado para essa vida eterna, ele ama essas coisas. O crente hoje que chama crente e não gosta disso, então ele não é crente. Ele é um simpatizante. Ele não é crente, mas o crente gosta disso. Veja, quantas das vezes a gente vai ler a mensagem do profeta e como pensa que não, aquilo entra no nosso coração e nós já está chorando. Nós já está chorando em ler a mensagem do profeta, porque nós amamos isso. É a nossa vida, é o nosso alimento, é o pão que desceu do céu. Não é mais os maná da era, mas agora é o pão que desceu do céu. É a mensagem, porque nós estamos alimentando, diz o profeta, da infalível palavra do Filho do Homem. Esse é o nosso alimento. Se nós não pegar esse alimento, nós não temos alimento. Nós não temos alimento nenhum. Então nós temos que tomar o alimento que Deus armazenou para nós. Ele armazenou este alimento. Brana, a mensagem do profeta, ele pregou durante o seu ministério, armazenando essa mensagem. Depois veio o pastor Osmar, também nos armazenou a mensagem do qual nós ouvimos, que nós aprendemos, né, que nos ensina, que nos abençoa. Então é a hora que nós estamos vivendo, nós gostamos disso. O crente que não gosta disso, que não vai à igreja, que não gosta disso, então ele não é crente. Ele não crê, certo? Nós amamos isso. Bem, eu quero somente continuar aqui. Eu não sei o que Deus vai preparar para nós, mas eu vou continuar aqui na mensagem qual é a atração sobre a montanha. Qual é a atração sobre a montanha, no parágrafo, no final do parágrafo 126. 126 da mensagem qual é a atração sobre a montanha. Ela foi pregada no dia 25/7 de 1965.
O irmão Branham pregou essa mensagem no final do seu ministério, da sua vida. Quando estava ali próximo para ele morrer, ele morreu em 65, em dezembro de 65, e aqui ele pregou essa mensagem no mês de julho, dia 25 de julho de 1965, ele trouxe essa mensagem. Então nós vamos ver como ele falou aqui, para nós começar a entender, né? Nós entender o que é a palavra, né? E disse assim, vamos ler aqui com muito cuidado, né? Com muita atenção, e quando isso nós vamos alimentando com aquilo que o profeta tem nos falado. Veja. Então, quando olhei naquilo, eu disse, está na hora. Agora, querida, devemos nos voltar ao oeste. Veja, o irmão Branham já estava tendo já estava entendendo aquela hora e aquele acontecimento que estava para acontecer. Porque Deus já tinha alertado o profeta que isso iria acontecer. Então nós temos que voltar para o oeste. 2 dias depois daquilo, certa manhã estava no quarto, por volta das 10 horas, eu entrei no Espírito de Deus. E eu vi pequenos bandos de pomba voando, olhei para pequenos pássaros. Você sabe, recorda disso? E eu vi 7 anjos, na forma de uma pirâmide, vieram rapidamente até mim, disse, volte para o oeste. Então ele tinha que voltar para o oeste, para Jeffersonville, né? Ficava no oeste, né? Voltar para casa, para o oeste, né? Ali para o tabernáculo Branham, aonde ele tinha que abrir os selos. Então os selos tinham que ser abertos no tabernáculo Branham. Ele não podia ser aberto em outro lugar, em outro país, em outro estado. Não. Os selos tinham que ser abertos no tabernáculo Branham. E vieram rapidamente até mim. Volte para o oeste. Vai a Tucson. Esteja 40 milhas ao norte. Está vendo? O oeste, nós estamos notando aqui que era Turcos. Ao norte, 40 milhas ao norte. Então, veja, dali de Turcos, ele tinha que voltar para Jeffersonville. Era onde que ele ia pregar os selos. Vejam, 40 milhas ao nordeste, você está tirando um cardo e um carrapicho, como eles chamam lá, de sua roupa. Então, Deus, quando quer trazer a sua palavra, ele traz os sinais, ele traz uma vindicação. Veja, ele trouxe para o profeta uma vindicação. Esses carrapichos na sua calça era uma vindicação, como se ele estivesse tirando esses carrapichos. Veja, o irmão Fred Sotman encontra-se olhando para mim agora mesmo. Estava lá naquela manhã, eu tinha me esquecido disso. Veja, Deus falou isso para o profeta, e o profeta já tinha até mesmo esquecido, né? Eu disse, houve um estrondo, e se fosse um terremoto que estremeceu praticamente tudo que havia naquela região. Eu não vejo como um homem poderia sobreviver isso. Eu estava assustado, eu estava em Phoenix, e todos vocês que estão me ouvindo nesta noite, me são testemunho. Eu preguei, Senhor, é este o tempo? Quer dizer, esta é a hora das escrituras se cumprir, da palavra se cumprir. Esta é a hora do selo ser aberto. Senhor, é este o tempo? Onde estamos? Eu fui ao oeste. Muitos de vocês aqui têm aquelas fitas, muitos de vocês que ouviram, que foi dito 1 ano mais tarde, que acontece. Isso aconteceu 1 ano mais tarde. Eu fui ao oeste, 40, querendo saber o que ia acontecer um dia. Eu recebi um chamado do Senhor. E eu disse, a minha esposa, eu disse, querida, eu estou provavelmente meio
no meu trabalho, tenho terminado. Meu trabalho tem terminado. Eu não sabia, eu disse, Deus provavelmente terminou de me usar. Agora eu irei para casa. O profeta já estava achando que estava no fim do seu ministério. O acontecimento era tão tremendo. O que estava acontecendo naquela hora, aquele estrondo no Alasca ali, que fendeu todo o Alasca, ele disse, achou que era o fim dele. E o irmão Branham estava percebendo isso de uma forma tão tremenda. Veja, você vá com Billy, leve as crianças, Deus proverá uma maneira para você, de algum modo. Vai e viva fielmente a Deus, cuide que as crianças vão à escola, crie na demonstração do Evangelho. O irmão Branham já estava achando que era o fim dele, que o ministério dele tinha acabado, já era o fim. Veja, ele ordenou a esposa como fazer, como cuidar dos filhos. Então ele tinha que subir a montanha, que Deus queria falar com ele na montanha, e aquilo era muito tremendo. Então quando as coisas é muito tremendo, e logo a gente observa, meu Deus, é hora, é isso que está acontecendo. Ele disse, Billy, você não sabe se esta é a verdade. A esposa, a irmã Meira diz para o profeta, você não sabe se essa verdade que você está falando, talvez não será o seu fim. Talvez você somente está equivocado quanto a isso, não é seu fim. Talvez não seja isso. Veja, ela tentando conversar com ele. Eu disse, não, mas um homem não poderia sobreviver àquilo. Talvez a coisa é tão forte, uma manifestação tão forte de Deus, que ele acha assim, o homem não pode sobreviver a isso. Para o ser humano, para a capacidade do homem, não tem como ele sobreviver a isso. Veja, Deus é tremendo. Quando Moisés desce do monte Horebe, onde ele recebeu as tábuas do mandamento, a presença de Deus em Moisés era tanto que seu rosto brilhava. Tal era a presença de Deus ali. Ele teve uma audiência pessoal com Deus. Veja, aí o povo, quando viu aquilo, ele não suportou nem olhar para o rosto do profeta. Ele disse, fala tu conosco e não fala Deus para que nós não morramos. Porque o homem sabia, então, que eles não poderiam ter contato direto com Deus, que Deus falasse direto com eles. Aquilo era muito forte, era muito tremendo. Então Deus teve que usar profetas. Então a palavra veio aos profetas, e o profeta veio e fala com o povo. É isso? É isso. Então primeiro Deus revela ao profeta, Deus mostra ao profeta, e o profeta veio e fala com a congregação, porque a congregação não tem como ter contato direto com Deus. Veja, certa manhã, o Senhor me despertou e disse, suba lá no Sabino Caio, desfiladeiro. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde você vai? Eu disse, eu não sei, vou lhe dizer quando voltar. Veja, eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar. Levantei minhas mãos e uma espada veio até mim, na minha mão. Eu olhei ao redor, eu pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim,
aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo como o sol. Eu disse, agora não há gente a milhas de mim. Estava só ele ali, não tinha ninguém. E ele ali orando, buscando a Deus, com as mãos levantadas. Olha, é importante, irmão, nós levantar as nossas mãos quando estamos orando. É importante levantar de mão. O profeta fazia isso. Quando ele ia orar, ele levantava as suas mãos. É importante o levantar das mãos. Tá vendo? É muito importante. Agora, não há gente a milhas de mim, aqui em cima, nesse destiladeiro. De onde poderia ter vindo isso? Eu não sabia. Algo estava acontecendo. Eu ouvi uma voz, disse, esta é a espada do rei. Veja, nós sabemos que a espada, ela, na Bíblia, ela mostra que é a palavra. A espada de dois gumes. Veja, é uma espada, né? Coisa maravilhosa, é uma espada, veja, uma espada do rei. E eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. Veja, isso é algo muito tremendo, e muitas das vezes a gente como pastor, é tantas coisas tremendas que a gente vê, e que muitas das vezes gostaria de pregar, de ensinar para a igreja, mas a gente não pode fazer nada como pastor se Deus não indicar aquilo para fazer. Não tem como, né? Não tem como Deus indicar aquilo para a gente. Nós temos que esperar. A gente tem que esperar Deus mover. É Deus quem vai falar. Quando a gente toma um púlpito, como eu tomo um púlpito, eu sempre espero é que Deus fala na minha boca. Porque eu pouco sei, apesar de 34 anos na mensagem, eu não sei muita coisa. Eu tenho que aprender muito. Aprendo com os irmãos, né? O nosso irmão. Aprendo com o nosso irmão Valci Santana, né? Um grande evangelista ali, com o pastor Evaí, a gente aprende com ele. Um homem usado nas mãos de Deus, né? E outros ali também, né? Em Belém, que são muito usados na mão de Deus, que a gente aprende um com o outro, né? Mas eu não posso trazer algo aqui se Deus não me der para me trazer. Tem hora que a gente fica em aperto, né? E eu falo, Senhor, o que eu vou falar hoje? O que eu vou pregar hoje para o povo? O que eu vou levar para a igreja, meu Deus? Eu estou vazio. Que o Senhor possa me encher, me vindicar uma palavra, uma mensagem para me trazer à igreja, para abençoar a igreja. Então a gente fica nessa agonia. O pastor fica nessa agonia, buscando a Deus, orando, clamando, Deus, nos dê uma mensagem, apesar que o meu celeiro está cheio, o nosso José encheu o nosso celeiro, mas eu preciso de uma palavra que Deus queira que eu pregue, que eu trago. Eu tenho que esperar em Deus. E muitas das vezes aquela ansiedade, Deus, eu preciso de algo para trazer para a igreja, para abençoar a igreja. E isso muitas das vezes vai demorando, e as horas vai chegando, a hora de pregar, até que Deus manifesta. Isso aconteceu várias vezes comigo, né? Até a hora, no momento de tomar o púlpito, a gente já não estava sabendo mais como pregar. Eu creio que em Santa Maria do Eval, no ano de 2020, pregando ali numa congregação, né, do pastor João Bispo, no ano 2020, aí eu fui pregar ali, estava na hora de eu trazer a mensagem, eu estava fazendo a campanha ali, pregando em várias igrejas,
eu estava no quarto para trazer uma mensagem, eu não sabia o que pregar. Meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou pregar? E Deus só me deu uma escritura de Hebreus, acho que é Hebreus, né? Hebreus 4, em Hebreus 4 ele me deu uma escritura. E eu fui para o púlpito para pregar com um versículo da Bíblia. Meu Deus, foi uma mensagem tremenda. Como que Deus abençoou aquela mensagem, abençoou o povo. Foi maravilhoso aquilo. Mas Deus me concedeu na última hora. Muitas das vezes a gente que é pregador, acontece isso. Nós estamos esperando em Deus, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou pregar para esse povo? Até que Deus traga aquela palavra. Mostre o que tenho que pregar. Para quê? Para abençoar o coração dos irmãos, para ajudar os irmãos, para fortalecer, para animar. Muitas das vezes o irmão desanimado, cansado, abatido, precisa de uma mensagem, de uma palavra de ânimo. Para o pastor dizer, vamos irmão, levanta, vamos caminhar, esforça, vamos caminhar. Ele espera que alguém fale com ele. E a mensagem entra no coração dele. Ele começa a sacudir, levanta a cabeça. Então ele começa a caminhar. O meu objetivo é isso. É trazer uma mensagem para abençoar a igreja. Para abençoar os irmãos. Esse é o meu objetivo. A voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. O rei é Deus, a espada é sua palavra. Essa espada de 2 gumes. Veja, olha, a Bíblia é tanto uma bússola para levar ao céu. É uma espada, é uma palavra para nos levar ao céu. Mas se nós tomar ela da maneira errada, interpretar ela da maneira errada, ela nos leva ao inferno. Por isso que é uma espada de 2 gumes. Tanto ela pode levar o eleito para o céu, mas o incrédulo conduz ao inferno. Corta ao contrário, porque ele quer tomar a palavra, torcer a palavra, colocar uma interpretação. Ele quer acrescentar, ele quer tirar. E aquela espada, a palavra, ela corta ao contrário. E a palavra que era para levar para o céu, leva eles ao inferno, por interpretar errado, por agir da maneira errada. Está vendo? Por isso que nós temos que crer no que disse o profeta. O profeta veio para quê? Ele veio para nos revelar a palavra, nos revelar a mensagem, trazer a mensagem, a palavra, revelar o que está escrito. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Ele iria trazer isso para nós. E o que nós temos que fazer? Tomar o que o profeta disse. E Jesus chega a dizer, lá em São Mateus 23, ele diz que a igreja, que ela não tem um profeta, o povo é corrompido, o povo se corrompe. Todo o tempo foi assim. Quando o povo não tinha profeta, quando Deus não tinha um profeta no meio do povo, o povo se corrompia. O povo se corrompeu por falta de profeta. Mas aí, quando nós temos um profeta, nós tomamos a mensagem desse profeta, nós tomamos com segurança aquilo que o profeta fala, que o profeta mostra, nós tomamos com segurança, nós temos confiança nessa palavra, nessa mensagem. Está vendo isso? Por isso que nós não somos um povo corrompido. Por isso que essa noiva não se corrompe. Por isso que essa noiva não se compromete com denominação, com credo, com grupo de pessoas. Por isso que essa noiva não pega isso. Porque ela tem um profeta. E se nós ler a mensagem do profeta e crer e tomar o que o profeta mostrou,
Porque a mensagem do profeta é a Bíblia revelada. Não teria como eu ler a Bíblia sem ter o profeta. Se eu não tiver o profeta, não tem jeito de eu ler a Bíblia. Por isso que o povo é corrompido. Está vendo? E o povo se corrompe na primeira e segunda puxada, porque não crê na terceira puxada. E Apocalipse 10, de 8 a 11, eles se corrompem. A corrupção é corromper. Porque não toma do jeito que está escrito. Nós vemos que a mensagem, a espada caiu na mão do profeta. O que é a espada? É a palavra de Deus. A espada é a palavra. A palavra estava com o profeta. Depois a palavra estava em Apocalipse 10, de 8 a 11 com João. Aonde estava a espada? A espada já estava com João. Está vendo? Se nós queremos saber, nós temos que ouvir João. Se nós queremos aprender, nós temos que ouvir João. Agora a espada já estava com ele. Está vendo isso? Mas o que João pregou? João pregou a mesma mensagem do sétimo anjo. A mesma mensagem do profeta. O ministério de João era reprofetizar outra vez e o que o profeta tinha profetizado. Está vendo isso? Então não tinha como torcer aquilo. João não trouxe uma mensagem diferente. Ele não foi além do que estava escrito, ele não ficou aquém do que não estava escrito. Mas João foi preciso quando ele tomou o livrinho da mão do sétimo anjo e comeu. Veja, até o ano 2000, ninguém tinha comido esse livrinho. Pastor nenhum tinha comido esse livrinho. Esse ministério era para João. E o ministério de Apocalipse 10, de 8 a 11, se cumpriu bem aqui no Brasil. A partir do ano 2000. Então, essa espada que caiu na mão do profeta, que é a abertura do selo, os trovões revelados, já estava com outro homem. Está vendo? O mesmo ministério em um outro homem. Deus não mudou o ministério. Deus mudou o homem. Deus imorfe, Deus mudando de forma. Então Deus já estava em João. Está vendo isso? Então, se nós não vemos isso, a espada ela corta dos dois lados. Ela pode te ajudar a ir para frente, a ir ao céu, a alcançar a glória, mas como pode ser condenado também se nós tomarmos isso de errado. Então, se nós tomarmos isso da maneira certa, nós não seremos corrompidos. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Eu tenho que me controlar muito aqui, né? Eu tenho que me controlar um pouco, porque a gente começa a ficar muito religioso, né? Aí já começa a chorar e não sai mais nada, né? Já estou até querendo chorar já. Não tem que tomar um controle, porque senão a gente não consegue pregar, né? O coração começa a encher e transbordar, né? A espada do rei, a palavra do Senhor, disse: não temas, esta simplesmente é a terceira puxada. Agora observe, Deus disse ao profeta: esta é a terceira puxada, não digas nada a ninguém. O profeta revelou a primeira puxada, a segunda, mas na terceira diz: não diga nada a ninguém. Essa terceira puxada não poderia ser revelada à América, aos povos pentecostais, ao povo americano. Essa é a terceira puxada. Não digas nada a ninguém. Veja, não era para dizer no seu tempo, para a igreja ali. Essa terceira puxada era o ministério de João revelar. Estava na mensagem, estava escrito, o profeta deixou escrito, mas ele não mostrou claramente isso para o povo, não revelou. Isso viria para João. João queria comer o livrinho para revelar essa terceira puxada, para revelar para a noiva.
Esse é o ministério da noiva, é o ministério quíntuplo. É o ministério quíntuplo, é o ministério da noiva que iria ser revelado para preparar a igreja. O ministério quíntuplo foi para preparar a igreja com a terceira puxada. Observe, os trovões revelados, o novo nome, o Cordeiro saiu do trono, as eras terminou. Essa mensagem de João foi para aperfeiçoar a igreja. E a igreja já está aperfeiçoada. A igreja, a noiva, já sabe quem ela é. Essa noiva já está aperfeiçoada. Não é que ela vai aperfeiçoar. Não. Ela não vai aperfeiçoar. Ela já está aperfeiçoada. Ela já está perfeita. Ela já está pura e imaculada. Não é a minha mensagem que vai preparar a noiva. Não é a minha mensagem. É a mensagem de João. Apocalipse 10, de 8 a 11, que iria aperfeiçoar essa noiva. Não é a minha mensagem. É a mensagem de João. Está vendo? Que iria aperfeiçoar essa noiva. Então, essa noiva já está aperfeiçoada. Com a mensagem de João, ela já sabe quem ela é. Já está pronta. E essa noiva já está com o remalente de flor na mão, vestida de branco, pura. Já está com as flores na sua mão, esperando que o noivo apareça nos ares. E desse qualquer dia dessa manhã, nós estaremos com o Senhor. Porque não é que a noiva vai aperfeiçoar. Ou ela está aperfeiçoando. Não. Ela já está aperfeiçoada com a mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Simplesmente a terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Veja, a vindicação desse ministério era a terceira puxada. Agora, essa segunda parte do ministério do profeta, quando ele começasse a declarar a sua mensagem, a primeira coisa foi cura, segunda, discernimento dos corações, a terceira, a vindicação da palavra, a abertura da palavra. Essa terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação do selo, dos trovões. Veja, eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que ia acontecer. Alguém me chamou, naquele que havia me criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor. Aquele que havia tirado, eu tive que ir a Turcos. Agora, deixa eu deixar aqui bem claro. Para nós falar sobre essas coisas, nós temos que falar conforme João falou. Tá vendo isso? Nós temos que ficar com isso. Se João revelou essa terceira puxada, os trovões, o novo nome, foi esse ministério da noiva, nós estamos parados nisso. Do que João falou. Eu não posso ir além do que ele falou. Está vendo? Isso é muito importante, nós que somos pregadores, para observar isso. Porque é essa mensagem que aperfeiçoou a noiva. Já aperfeiçoou. Não vai aperfeiçoar. Já aperfeiçoou. Então ela já está em contagem regressiva. Tá? Tive que ir a Turcos por causa dos meus filhos. Pois ele já estava na lista dos sentenciados. Veja, vamos voltar aqui. Aquele que havia tirado, deixa eu voltar aqui, que isso aqui é muito importante. Alguém me chamou aquele que havia me criticado, o irmão lá tinha criticado o profeta, né? E logo ele chamou a ele, disse que seu filho estava sendo sentenciado à morte nos Estados Unidos. Ele chamou o irmão Branda para que o irmão Branda pudesse fazer alguma coisa por ele, veja. E o irmão Branda, mesmo ele tendo criticado o irmão Branda não negou a ir lá para ajudar aquele irmão. Olha que coisa tremenda. O que é um profeta, o que é o amor de um profeta, veja. Criticado a respeito daquela foto, ele tinha criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor. Aquele que o havia tirado,
Eu tive que ir a Washington por causa do seu filho, pois ele estava na lista do sentenciado à morte. Ele iria morrer. Veja, o irmão Branham foi lá para ajudar esse irmão. E poucos dias ele me encontrou ali, e me abraçou e disse: pense, o próprio homem que eu critiquei veio para salvar o meu filho. Que coisa! Isso é tremendo, a coisa dessa. O irmão Branham é um homem de amor. Ele entendia, ele amava. Porque a Bíblia diz assim que nós temos que amar até os nossos inimigos. O irmão Branham amava aquele homem. Ele foi lá para ajudar ele. Um homem que tinha criticado ele. Ele disse: um homem que eu critiquei está aqui para salvar o meu filho. Ele reconheceu isso. Ah, se nós pudéssemos reconhecer as coisas. O irmão Branham era sensível. Ele era um profeta sensível. Veja, o único. A sociedade humanística me deu o que ele chamava de Oscar. A sociedade humanística me deu o que eles chamam de Oscar. E por o profeta ter ido lá, ter salvado o filho daquele homem da morte, ele ganhou o Oscar por causa disso. Ou seja, lá o que queira chamar, isso por salvar uma vida. Ele recebeu um Oscar, certo? Uma premiação por isso, veja. Então nós voltamos, eu fui para a montanha caçar, lá o irmão Fred, e eu, certa manhã, quando eu saí, eu já havia caçado o meu javali, e eu olhei e vi um lugar para onde ele havia ido. Eu disse: irmão Fred, vá em cima, naquela colina agora, cedo, por volta do raiar do dia, e eu irei naquela outra, e eu não atirarei no porco, não o matarei, mas ele começareis a vir deste lado da manada, eu atirarei na frente dele, então o ferirei, farei correr de volta. Veja, farei correr de volta. E o irmão Fred foi até lá, e não havia porco. Ele acenou para mim, e eu vi. Eu desci num desfiladeiro, e um grande precipício, o sol estava nascendo, e eu vim pelo outro lado da colina. Não estava pensando nada a respeito da profecia. Eu estava caçando, eu estava distraído, caçando, preocupado com o javali, com a caça. Eu não estava pensando nada sobre a profecia que Deus tinha falado para ele. Eu não estava pensando sobre isso. Ele estava caçando javali. E eu me assentei, esperando, descansando. Eu pensei: o que terá acontecido com aqueles porcos? Os porcos sumiu. Veja. E eu apanhei e assentei como o índio faz, você sabe, com as pernas cruzadas. E eu olhei para as pernas do meu macacão e ali estava um carrapicho. A vindicação. Palavra ali cumprindo, a revelação. Ele viu aquele carrapicho no seu macacão e ele começou a tirar aqueles carrapichos. Veja o que o anjo falou para ele: quando você estiver tirando esse carrapicho da sua calça, volta para o oeste. Veja, volta, vai para Turkson, vai para o oeste. E eu tirei, e eu disse: isso é estranho aqui. Estou eu cerca de 40 milhas ao noroeste, no nordeste de Turkson, ao nordeste de Turkson. Lá está meu pequeno garoto José sentado lá, esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porco aparecer a cerca de 1000 jardas de mim. E sobre uma montanha eu joguei o carrapicho fora e eu disse: eu os
buscarei. Eu vou buscar o irmão Fred. Despendurarei um pedaço de papel para saber qual é o caminho a seguir. Neste pé de ocotilo, arbustos espinhoso, tradutora. Aqui, acompanharemos o irmão Fred. E eu comecei a subir a montanha, correndo o mais rápido que eu podia para o lado. De repente eu pensei que alguém havia tirado em mim. Houve um estrondo, ele achou que alguém tivesse atirado nele. E eu nunca vi tão grande estrondo sacudir toda a região. Quando isso aconteceu, diante de mim, eu estava 7 anjos num agrupamento. Aquele estrondo, veja o que aconteceu. A faixa do Santander, a costa dos Estados Unidos, a faixa de Santander, ali por lá de Los Angeles, Califórnia, aquilo ali trincou tudo. As pedras, as terras fendeu ali. Hoje nós vemos aí os vales que aconteceu ali, aqueles lugares que rachou tudo. Fendeu tudo aquilo ali, aquele estrondo, veja. Parece que um terremoto que deu e fendeu as terras. E está lá até hoje, aberta, para qualquer um ver a profecia se cumprindo. No agrupamento, 7 anjos. No agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Frete e outro pouco depois, disse, o que foi isso? E eu disse, isso foi aquele tal coisa, aquilo que Deus falou, aquele estrondo. E o que o irmão vai fazer? Voltar para casa, pois assim diz o Senhor, o 7º mistério que estava escondido na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aquele 7 mistério para nós, nos 7 selos. Era tempo da abertura dos 7 selos. Ele tinha que voltar para casa, de Jeffersonville, para o tabernáculo Brana, porque Deus ia abrir aqueles 7 selos. Veja que coisa tão tremenda, né? Lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, foi diretamente para a montanha e começou a formar um círculo, indo para o oeste, na direção de onde isso veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 km de largura, 48 km de altura e 25 milhas, 40 km de largura, elado exatamente no círculo da pirâmide. Apareceu aquela nuvem, nós vimos a foto da nuvem no deserto do Colorado, no Arizona ali, apareceu aquela nuvem, e aquela nuvem foi uma nuvem misteriosa. E observe que isso que o irmão Brana viu aquela nuvem, mas ele não compreendeu, ele não entendeu. Veja, ele vai falar aqui que ele não sabia disso, né? E ali estava aquela nuvem, ela foi fotografada acima da atmosfera da Terra. Ela estava fora de órbita. E naquele lugar não poderia ter nada, muito menos a nuvem. E aquilo, a ciência ficou preocupada com aquilo, sem saber o que era. Veja, aquilo estava aparecendo, aquilo era a sua vinda. Era Cristo aparecendo nos ares. Veja, ali, bem ali, na nuvem, aparecendo, como ele falou em sua promessa. E outro dia lá de pé, virei a foto para a direita. Olha, eu não tinha feito isso ainda. Eu não tinha pegado essa foto. Quando ele pegou aquela foto, ele virou para a direita. Ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca,
cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega, o mesmo Jesus do Oriente. Veio para o Ocidente, a segunda vinda, a primeira vinda e a segunda vinda no Ocidente, nos Estados Unidos da América, no tempo do entardecer. Veja, ali já era chegando a meia-noite, veja. O Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juízo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem. Deus confirmando tudo o que ele disse, toda a profecia, Deus confirmando aquele desta hora, a mensagem desta hora. Haverá luz no tempo da tarde. Veja, haverá luz, porque tinha escurecido tudo estava escuro, era um dia que não era dia nem noite, era um tempo nublado, e nós sabemos que essa hora é difícil de enxergar, né? Principalmente para quem está dirigindo, essa hora que não é dia nem noite, era um dia turbado. Veja, o que é isso? O que era isso? Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima, em Burnt Old, disse, atirei uma pedra para cima e diga ao Senhor Old, assim diz o Senhor virá, o Senhor verá a glória de Deus. Bom, você vai ver a glória de Deus. Veja, logo no dia seguinte, lá em pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas, pedras cortadas do topo da árvore. Veja, cortada as pedras, cerca de 3 ou 4 pés, cerca de 1 metro, 1,20 m, acima de minha cabeça. Traduzido, 3 grandes estrondos. E o irmão vieram correndo, e havia cerca de 15 irmãos, pregadores, e tudo mais. Que ali, isso, ele disse, que foi isso. Preocupado, disse, que foi isso? Né? O que aconteceu, irmão Branco? Que estrondo que é esse? E eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Veja, nós vemos o que aconteceu ali na costa oeste, que lá da Califórnia, Los Angeles ali, veja, as fendas, né, sacudiu, o estrondo, veja. Mas, ou menos 2, 3 dias depois, o terremoto que afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima, no Monte Pôr do Sol, na floresta do Colorado, do Arizona, que coisa estranha, o que sucedeu lá em cima, que as pessoas têm viajado leste a oeste, apanha as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu a cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas, que aquilo havia cortado, 3 são 1. Elas estão colocadas sobre a escrivania como pesos para papel através da nação. O que é essas coisas estranhas sobre a montanha no pôr do sol, no deserto do Colorado? Júnior Jacques, que está me ouvindo, me recorda do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol. Isso aconteceu no Monte Pôr do Sol, o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, o sol através do acaso da história, ou acaso da profecia, ou melhor, sendo cumprido, haverá luz no tempo da tarde, sobre a montanha ao pôr do sol, na floresta do Colorado, a 40 milhas ao norte de Turco. Amém? Nosso tempo se foi, né? E nós vamos encerrando por aqui, né? Isso é muito tremendo, né? Deus permitindo, nós podemos continuar
primeiro dia da semana que vem, né? Nós podemos continuar com essa mensagem. Eu não sei, só Deus sabe o que Deus vai fazer, amém? Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, né? Nessa tarde, nessa noite, o irmão Galci Santana, né? E que esteve conosco, Nayara Oliveira está nos assistindo. Irmão, Deus vos abençoe, o irmão Daniel, a irmã Filomena. Deus vos abençoe, irmão, grandemente. Deus vos ajude a cada um de vocês. Deus vos dê graça para prosseguir nesta hora. Deus ajude a cada um de vocês que esteve conosco. Deus vos abençoe grandemente. Vamos fazer uma pequena oração, encerrar o nosso culto. E se Deus permitir, nós vamos estar aqui de volta no primeiro dia da semana que vem. Ou continuando com essa mensagem ou com outras mensagens, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, aí não tem jeito, né? Porque Deus sabe, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma pequena oração. Pai Celestial, Deus de todo poder, de toda bondade e misericórdia, nós agradecemos, Senhor, por esse tempo, uma hora que nós passamos ouvindo essa mensagem, muito tremenda, Senhor, falando aos nossos corações, nos abençoando, que cada um possa ser abençoado, Deus, encorajado, cada um desses irmãos, Senhor, seja muito abençoado, sua família, seus lares, sua congregação, seus pastores, o Senhor possa abençoar muito e nos ajudar a prosseguir, Senhor, ajudar a nós vencer as lutas, as dificuldades, vencer as enfermidades, os males, porque nós estamos vivendo nos dias maus, Senhor. Os dias hoje são dias maus. É um tempo muito perigoso. É hora de nós tomar muito cuidado, observar todas as coisas e prosseguir com temor ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos curando, nos abençoando, nos dando a tua graça. Te peço, ó Deus, e eu quero também orar, ó Deus, por esse pano que está aqui. Eu quero colocar minhas mãos sobre ele, né? E pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre esse pano, onde que ele vai ser colocado, que a pessoa possa ser muito abençoada. Quero fazer aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui. Consegui achar aqui, graças a Deus. Eu vou ungir com óleo essa toalha, vou ungir essa toalha aqui com óleo, né, para que possa levar a pessoa que precisa da graça e da misericórdia de Deus, e ao usar essa toalha, todo o espírito imundo daquela pessoa vai ser expulso, e ela vai ser libertada, e eu creio nisso. Vou ungir essa toalha com óleo e orar para que eu levar ela. Paulo usava isso, né? Não é uma doutrina, mas Paulo usava fazer isso, orar pelos lenços, né? E esse óleo ungido aqui, né? Eu creio que Deus vai abençoar, e esse espírito de suicídio que está sobre essa pessoa, espírito de enfermidade, depressão, vai ser tirado, repreendido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar comigo. Vocês que estão aí na internet ainda, me ajudem de oração através desta toalha. Pai bendito, Deus, Pai celestial, meu Deus, eu ungi essa toalha, Senhor, com óleo. Meu Deus, que essa toalha, ao levar para essa menina, ó Deus, colocando ali, que todo este espírito de morte, de suicídio, de depressão, seja repreendido e ela seja curada
todos os males, Senhor, seja repreendido. Eu creio, ó Deus, em Tua palavra, como ministro, ó Deus, do Senhor, eu expulso esses demônios, Senhor, de depressão, de suicídio, que essa pessoa seja abençoada, essa criança. Meu Deus, eu te peço, por Gabriela Helena Pereira Silva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmão, que o Senhor possa ajudar cada um. Amém? Até mais, um abraço para vocês.